Estamos de volta com o professor João Neme Neto discutindo inclusão, linguagem e educação. Professor, como a IA pode promover a aprendizagem de línguas em contextos multiculturais, respeitando diferentes identidades culturais e linguísticas? Ah, eu tenho testado várias coisas nas minhas aulas. Minhas aulas são muito multiculturais, porque são alunos de vários países, alunos que falam outras línguas, alunos que nunca estudaram outras línguas. Então, isso para mim tem sido um excelente terreno para poder pesquisar e pensar nessas coisas. Então, tem sido assim de várias formas, né? Eu acho que da primeira forma é observar as questões de tradução simultânea e como isso ainda aparece, por exemplo, quando você traduz. Hoje, o Google Translator já corrigiu, mas quando você colocava the professor, alguma coisa, para traduzir para o português, traduzia como o professor, e quando você colocava the teacher, colocava como a professora. Já colocando essas questões de gênero que são fascinantes, porque no inglês tem essa diferença de professor e teacher. Professor são universitários e teacher de escola, e como chegou nessa conclusão de que universitários são homens e professores de escola são mulheres. Então, em espanhol já aparece os dois, masculino e feminino. Então, são coisas para a gente pensar. A partir daí, já é um exercício de questões de gênero para pensar na sala de aula. E, e agora tem surgido esses apps e AI que conversam com com você enquanto você fala, então isso é uma coisa interessante também. Eles ainda não são humanos e eles não corrigem o aluno na questão de pronúncia, na questão de compreensão, mas tem aquele exercício de falar e tentar ser entendido, que me parece que é interessante também de observar dentro. Tem um que chama Claude, o nome em francês, que tem muitos professores de outras línguas asiáticas que estão usando na universidade para lidar com questões de fonética e tom, as línguas tonais. Então, isso parece que a AI já funciona. E eu tenho trabalhado muito com um que chama Flint, que cria atividades a partir de vídeos online. E aí ele vai moderando a conversa a partir de cada pessoa que está lidando com. Então, ele prepara uma série de questões e os alunos vão respondendo tanto oralmente como em escrita. E aí, essa para mim tem sido a mais interessante de ser usada, porque eu não faço 10 questões iguais para todos os alunos. Eu peço que eles respondam 10 questões. E aí o Flint vai direcionando a partir do nível de cada aluno. E aí a gente consegue ver, para mim, eu posso ver como professor onde estão o nível de cada aluno à medida que a gente vai conversando, e também eu posso observar também as questões. O trabalho do professor está sempre lá, né? A gente tem que ouvir tudo de novo, corrigir, olhar, até assim, esse trabalho do professor ele continua existindo. Mas essas são algumas questões que eu tenho trabalhado bastante, e para mim o que tem sido mais divertido nas salas de aula com alunos que já são fluentes é corrigir as bobagens que AI fala em português. Hum. Então, isso para mim também é um exercício muito bom dos alunos para mostrar para eles que não é para confiar 100% no que a gente está lendo, porque um exercício que eu faço muito é ler textos clássicos, Gilberto Freire, Buarque de Holanda, e comparar com textos mais contemporâneos, Grada Quilombo, Djamila Ribeiro, para trabalhar com questões de raça e ver o que se fala do Gilberto Freire e tentar observar o que a gente pode observar nessas persistências de mitos da sociedade brasileira, a partir desses textos que aparecem na. Então, dá para jogar bastante com isso, especialmente para mim na questão de corrigir e não confiar. Então, acho que são experiências que eu acho que funcionam, têm funcionado, especialmente no nível, na universidade, para não colocar, escreva um paper sobre tal assunto, Ah, direto, né? sim. Muito, muito interessante. Nós vamos aproveitar também essas dicas e vamos colocar aqui na descrição do nosso vídeo esses links desses aplicativos que com certeza também podem ser úteis para os nossos professores e professoras. E no que diz respeito à colaboração que existe entre a universidade, entre as empresas, especialmente as de tecnologias e instituições educacionais, você acredita ser fundamental essa colaboração para que aconteça essa implementação responsável da inteligência artificial na educação? Sim.
Eu acho primeiro que é fundamental e é primeiro que assim, quase todas as empresas são privadas e essas empresas precisam ter um projeto educacional sério de liberar para que as pessoas tenham acesso a isso. Então assim, eu tenho uma situação muito privilegiada que é uma universidade privada com muito dinheiro e que compra o que a gente necessita nas aulas quando a gente acha que vale a pena. E nesses últimos 15 anos que eu estou nos Estados Unidos, a gente vai assinando todas as novas tecnologias, tipo há 10 anos atrás o Padlet, não sei se chegou aqui, agora Canva, todo mundo está usando Canva. Então, assim, esse acesso é fundamental e acesso liberado para as universidades públicas, para outros países, tem essas questões são muito importantes e eu acho que e isso eu falo sempre nas minhas aulas e falo sempre, eu escrevo sobre isso. Não, a gente tem que acabar com essa distinção de ciências e humanas, porque humanas é ciência e ciência é humana. Não se faz ciência sem humanos. E o que a gente faz na pesquisa acadêmica na área de humanas também é ciência. Nada é mais, ninguém faz mais pesquisa do que professor. Professor é pesquisador sempre. Né? Preparar uma aula é fazer pesquisa. E a gente tem que acabar com essa diferença e a gente tem que colocar mais gente com essa perspectiva das humanas, das humanidades, nesses grupos de ciência, porque a gente precisa desse olhar crítico em cima. A gente precisa ter mulheres, a gente precisa ter pessoas negras, a gente precisa ter pessoas não binárias, pessoas trans, junto dessa pesquisa, para poder observar como que a gente reproduz esses padrões de comportamento dentro da tecnologia. Então, a cooperação com a universidade é fundamental, e que a gente possa ter tempo de dar aula e fazer pesquisa também, para poder lidar com isso, que isso também, o professor precisa ter tempo de pesquisa, Isso porque, sim. então, eu acho que é isso. Sim, fundamental. Nós precisamos desse tempo e eu também estou totalmente de acordo. Minha carreira é uma carreira multidisciplinar, que envolve a comunicação, a história, a psicologia e agora a educação, né? E todas as áreas de conhecimento são essenciais para que nós possamos, nesse momento, lidar com problemas que são também multidisciplinares e complexos, como tudo que nós estamos vivendo diante por exemplo, da nossa crise climática. E com certeza as empresas elas têm uma responsabilidade social, principalmente as big techs, né, no sentido de trazer de volta para a sociedade o bem-estar, né, bem-estar e conhecimento que elas, de uma certa maneira, estão recebendo da própria sociedade, né? Então, como você percebe, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os educadores, né, que buscam promover uma educação mais aberta, inclusiva, transformadora, que estão como você e outras pessoas também interessados em olhar para as questões de gênero, para as questões de inclusão dentro da sociedade? Qual é essa mensagem? Quais são essas dicas que você pode deixar? Eu vou falar uma coisa antes, em paralelo, que você mencionou a questão da climática, e depois eu posso mandar o link para vocês colocarem um artigo da Harvard Business Review, que para mim, que é isso, o que a gente precisa falar mais é que a inteligência artificial consome muita energia, consome uma quantidade ridícula de energia e de água. Água limpa que está sendo mal usada, né? E nesse artigo eles falam uma coisa que mexeu muito comigo, que eles falam que a Google na Finlândia tem um, como fala, um setor de dados onde é 96% sem carbono, esse que de energia limpa na Finlândia. As mesmas estruturas do Google na Ásia é só 4% de energia limpa. Então, isso, eu não consigo tirar essa coisa da minha cabeça. Esse desrespeito com alguns países. Então, por que que a mesma empresa constrói uma fábrica de energia verde na Finlândia e outra não na Ásia? Então, a gente tem que lembrar a gente tem que lidar com essa questão que é super importante, a questão climática e inteligência artificial. A inteligência artificial consome muita energia e a gente tem que lidar também com isso. E eu acho que a coisa que para mim é importante, como era quando eu comecei a dar aula, olhar o material que nos é fornecido sempre com um olhar crítico. Livro didático, a gente tem que olhar o que que pode ser usado, o que que não pode ser usado, como que a gente pode adaptar para esse pessoal que você tem na sua sala, para essa situação, para esse momento. Olhar para toda acho que a gente tem
pelo menos eu, né, uma fantasia de que poderia existir uma inteligência artificial que me ajudasse com o tempo, né, tipo, corrigir menos. Mas até agora, toda a tecnologia, nos meus 30 anos, 30 anos feitos agora, 2024, minha primeira sala de aula foi em 1994, toda a tecnologia que surgiu sempre me deu mais trabalho. Então, qual é a tecnologia que vai me fazer trabalhar menos, né? Porque a gente acaba trabalhando mais. Então, assim, mas essas são as questões importantes. E observar isso, né, também, assim, como que a gente está lidando com o nosso impacto ecológico na sala de aula, usando tantas tecnologias, como que as nossas universidades estão lidando com isso, como que essas empresas estão lidando com isso, como que a gente está lidando com essa questão do viés, desse bias, quando a gente coloca material novo na sala de aula, que seja texto, como que e esse olhar humano é o mais fundamental mesmo, é manter esta perspectiva de que nós estamos lidando com outros seres humanos e como que isso se reflete na nossa prática, que a tecnologia seja um intermediário para nós, assim como o livro didático, assim como a fita cassete, assim como todas essas tecnologias, assim como a lousa, todas as tecnologias que surgem, como que a gente como que a gente faz para lidar com isso? Assim como quando eu comecei a dar aula 30 anos atrás, tinha sempre naquelas aulas de didática a pessoa que falava: "Não passe o tempo inteiro escrevendo na lousa, né? Olhe para os seus alunos". Então a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Não passe o tempo inteiro olhando para a tela, né? É, Mas vamos colocar mais uma referência. Qual é esse artigo da Harvard Business que você é, citou? o artigo se chama, meu Deus, ele acabou de sair. Eu posso, deixa eu achar aqui. Mas manda para a gente, não tem problema Claro, nenhum. não, eu Esse vou assunto mandar. é importante. E quando você fala isso, quando a gente pega, né, para poder comparar o que acontece na Finlândia e num país da Ásia, aí a gente começa a observar também a importância das regulamentações. As regulamentações de cada país, né? Porque se as empresas não, digamos assim, são voltadas para o lucro, e aí elas não têm que prestar atenção a que a energia seja limpa num determinado país, porque as regulamentações daquele país permitem esse tipo de atividade comercial, a gente está vendo que tem alguma coisa errada num outro nível, né? Então, a importância dessas regulamentações, nós vemos que estão surgindo em vários países, inclusive aqui no Brasil. E isso é muito, muito grave, tanto que agora todas essas empresas estão buscando a energia nuclear novamente para poder sustentar a quantidade de energia que é necessária. Cada promptzinho, cada enter desse que a gente dá na inteligência artificial generativa realmente consome muita energia. E, além disso, nós sabemos que temos trabalho quase escravo em muitos países para poder fazer justamente a parametrização, esses bilhões de parâmetros que são necessários, trilhões de parâmetros daqui a pouco, né, para que essa inteligência artificial funcione. Mas para a gente terminar essa entrevista de hoje, tão importante para a gente contextualizar o uso da inteligência artificial, eu gostaria que você trouxesse para a gente alguma experiência de sucesso, né, que realmente você tenha percebido de uma empresa, de uma universidade, de um determinado ambiente de trabalho, onde a inclusão social da IA foi feita de maneira bem-sucedida. Eu acho, desculpa, eu não tenho nenhuma ainda, assim, eu acho que tá todo mundo ainda tentando entender como lidar com essas questões. Eu acho que em Colômbia vários professores já permitem que os alunos façam seus trabalhos com AI, desde que eles digam claramente que isso foi feito com AI. Então acho que isso já é talvez uma Uhum. muito importante para a gente lidar, que é isso, né? Os alunos vão usar, então vamos falar abertamente sobre isso, que volta ao início, que é a questão da identidade. Se a gente vai falar sobre nós mesmos, vou falar sobre quem eu sou. Então, como que eu chego nesse trabalho faz parte ainda. Então, assim, uma coisa que eu acho que tem sido muito bem sucedido, pelo menos onde eu tenho visto na minha universidade, é colocar nos programas que existe a possibilidade de AI ser usada, tanto pelo professor como pelo aluno. E a gente vai falar abertamente sobre isso, para tirar um pouco não, é cópia, é plágio. Então,
como que a gente vai, como que a gente vai lidar. E para terminar, um exemplo muito bobo foi esse semestre, numa das minhas aulas, onde eu estava lendo os trabalhos dos meus alunos, trabalho à mão, que eu pedi para fazer à mão, de propósito, e quase todos tinham colocado a mesma palavra, uma palavra que eu achei muito fora do contexto. E aí, quando eu vi, eu perguntei se era AI, eles falaram, não, foi você que falou isso em classe. Então, então assim, talvez relaxar um pouco, né? Talvez a AI ainda não tenha esse, mas eu acho que a gente precisa lidar com essa falar abertamente sobre o uso de AI na educação. Acho que esse é Pois eu meu achei ponto. achei um fechamento maravilhoso, porque isso aqui está voltando para o início da nossa entrevista, quando a gente fala sobre a identidade, ou seja, os princípios éticos. Eu sou o verdadeiro e eu preciso olhar para a inteligência artificial com essa mesma ética, por assim dizer, né? Ou seja, quem sou eu? Se eu estou usando a inteligência artificial, por que não dizer que eu estou usando a inteligência artificial? Se a inteligência artificial está me dando uma resposta, eu tenho que ser capaz de perceber se ela é verdadeira, se ela é falsa. Ou seja, de uma certa maneira, a inteligência artificial está nos conduzindo ao cerne da nossa humanidade, da nossa identidade e de como vamos conviver com todas as diferenças. Foi maravilhosa a entrevista, professor João, muito agradecida pela sua participação, agradecemos muito e foi uma conversa muito enriquecedora sobre como a educação pode ser mais inclusiva e diversa. Obrigado também a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham nas nossas várias entrevistas e fiquem conosco até a próxima.